Vocês sabem que eu gosto do tema sombra, porque quando entendemos em profundidade, conseguimos transformar as nossas emoções, as nossas crenças. E tem vários vídeos, vocês podem acessar em vários formatos, mas hoje nós vamos falar de conteúdos práticos. Para aqueles que nunca ouviram falar sobre o que é sombra, ou é tudo aquilo que você diz que você não é, que você se irrita quando alguém apresenta essa característica em relação a você ou com a vida. Então, o que te incomoda, o que te envergonha, o que você tem muito, o que te afeta. Se algo te informa, não é sombra. Se algo te afeta, te incomoda, que tal olhar para a sombra? Para quê? Para transformar, para não virar uma assombração na sua vida, né? E para falar de uma parte prática, estamos aqui com o Júlio. E aí, Júlio, como é que é esse tema para você? Conta para nós. Olha, Del, esse é um tema que mais recentemente na minha vida ele surgiu. Eu por muito tempo neguei as sombras mesmo, né? Tava vendo, ela estava escancarada na minha frente, me assombrando, gerando vários conflitos internos, até que eu tive o contato com o conceito da sombra, um exercício que nós fizemos, e aí eu consegui identificar 3 sombras que eu estava projetando. Em uma pessoa só? Na mesma pessoa. Olha só. Na mesma pessoa, uma figura, né, de autoridade comigo, e aí aquilo me mostrou o que eu tinha em mim também. Então eu projetei ali a arrogância, foi um dos elementos. O outro era que uma pessoa muito mandona, e o último é o egocentrismo, pessoa egocêntrica. E aí quando eu olhei para isso, eu falei, é verdade, tudo isso me incomoda, me afeta, olha como essa pessoa é ruim, ela causa na minha vida. E aí eu comecei o exercício, e aí foram vindo os clarões, de onde que isso surge. Então foi um tema bem importante e sensível para mim. Então, o Júlio acabou de dizer, né? Projeção, eu projeto. Aquilo que eu não gosto em mim, eu não tolero nos outros. E quando você vai buscar a origem, muitas vezes está na educação, por exemplo. Quando você ouve, ser mandona é feio, ou ser arrogante, coisa horrível, e egoísta então. Então você passa a ter aversão a essas coisas, não quer ser isso, e aí você vê isso muito claramente nas pessoas que estão próximas a você. Então, projeção, eu projeto. Mas, como esse trabalho da sombra é olhar aonde é que eu tenho exemplos práticos na minha vida que eu me vejo assim. Aí é isso que eu vou perguntar pro Júlio. Júlio, Sim. Onde é que você se viu dessa forma, que você te irritava na outra pessoa? Eu, identificando esses 3 elementos, as características, e isso já me ajudou muito, né, a não projetar tantas coisas, mas elencar só aquelas 3 principais. Foi o que mais me pegava, era o que mais me incomodava. Então quando eu peguei o ponto da arrogância, falei, nossa, mas como essa pessoa é arrogante, né? Quando ela fala de um jeito como se só ela soubesse daquele assunto, como se todo mundo tivesse que aceitar o que ela está falando, e ela impõe, né, tem uma presença. Aí eu trouxe para mim. Quando eu trouxe para mim, eu lembrei de situações em que alguém questiona o meu conhecimento. E às vezes é uma coisa que eu conheço muito. E aí quando isso acontece, eu entro, né, a gente estava até falando nos bastidores, né, minha lua em leão, eu entro, eu sei disso. E aí a hora que eu falo é isso, é isso, é isso. Então tem essa arrogância do conhecimento. Você conseguiu se ver nesse exemplo? Eu consegui lembrar de situações em que isso aconteceu. Em que uma pessoa, por exemplo, numa reunião de trabalho, questionou a maneira como eu estava conduzindo uma situação de gestão, por exemplo, que é um tema que eu gosto muito, estudo há bastante tempo. E ali aquilo já me inflamou, e aí na minha resposta, depois, né, identificando, eu percebi que eu tinha sido arrogante. Peraí, eu tenho esse conhecimento, mas
Eu preciso passar o conhecimento dessa maneira? E isso é libertador. Quando você encontra em você, né, aquilo onde você está apontando. Por isso que, né, muita gente diz, quando você aponta o dedo para alguém, tem 4 apontando para você. É disso, é encontrar esses exemplos onde você fala, ai, nessa situação eu sou tão parecida. Aí a outra, dá exemplo. Aí a segunda foi o mandona. Nossa, pessoa mandona. Ela chega no lugar e manda, e faz isso, faz aquilo, e tem que ser do jeito dela e pronto, acabou. Não tem espaço para conversa, para um diálogo. E aí lembrei, né, fazendo exercício, de situações também no trabalho, em que, sob muita pressão, de repente num evento, ou né, trabalho com rádio e TV, numa transmissão ao vivo muito importante, quando eu via que as coisas não estavam caminhando, tinham pessoas perdidas, indo para lá, para cá, sem saber o que fazer, aí eu batia na mesa e falava, você vai para lá, você faz isso, você aquilo, pronto, acabou, tá resolvido. E aí, na hora eu lembrei, como eu fui mandando. Nessa hora que ele fez, a energia, vocês viram que ele até aspirou. Pois é assim que acontece, a energia projetada volta para ele mesmo. E a terceira? Aí a terceira foi cruel. A terceira, quando eu demorei até para identificar na pessoa isso, eu testei uma palavra, outra e não era. Aí teve uma hora que veio, ela é egocêntrica. Então ela quer que todo mundo olhe para ela. Tá numa reunião, ela puxa a atenção para ela quer se meter em tudo, os olhares sempre para ela. E ela tem essa dificuldade, ela não olha para o outro, não reconhece, não valoriza o outro. E essa foi a que mais me pegou, porque a minha lembrança de como isso estava na minha vida não ficou só no meio de trabalho, ampliou para a vida como um todo. E aí eu identifiquei situações em que eu estava sendo egocêntrico. Eu trabalho com imagem, tive canal de YouTube, faço palestras, trabalho com a comunicação. E aí eu lembrei de situações em que quando eu publico, por exemplo, alguma coisa numa rede social, um vídeo, uma foto, um story, por dentro eu fico ali esperando o reconhecimento, a valorização, a interação do outro. Ou seja, eu fico buscando os olhares para mim. E isso também foi um ahá, assim, fenomenal. Eu falei, meu Deus, como eu sou egocêntrico. E você acaba de falar que tem a Lua em Leão. Então, a Lua em Leão... Então, é o que é palco, gente. É palco, isso. Como é que você vai, né, negar isso, né? Esse leonino e essa juba. Essa juba. E para que serve na prática? Quando você identifica essas três, você vai falar assim, ah, tá bom, a pessoa percebeu, ela fez esse ahá, trouxe para ela, é para ele ficar mais arrogante, mais mandão e mais egocêntrico? Não. Quando você se percebe, se dá nome, né, nomeia, você transforma. Né? Dentro, né, a diferença entre veneno e remédio é a dose. E é muito difícil realmente você conviver com uma pessoa que tem essas três características no dia a dia, seja familiar, seja amigo, não importa. Quando você puxa para você, a ideia do exercício é que você transforme isso em você. Então, no caso, como é que vai transformar? Sim. O veneno em remédio, no caso da arrogância? Sim, o antídoto da arrogância, para mim, é a humildade. A humildade. Então, eu reconhecer que, sim, eu posso ter algum conhecimento, mas eu posso passar isso adiante de uma maneira humilde, sem achar que eu sou o máximo. E essa parte mandona? O mandão, eu identifiquei no trabalho que o antídoto é um direcionamento com confiança. Show. Que é direcionar e confiar de que a pessoa vai fazer, que eu não preciso ficar ali em cima. E o egocêntrico? Valorizar o outro, ver o outro, enxergar o outro. E também tem um outro remédio, nesse caso tem dois, que é a autoestima. Ah, também. Né? Uma coisa é eu ser egoísta, egocêntrico, e outra coisa é eu me querer bem, eu ter uma autoestima e colocar limites. Então, com essas ideias práticas, o que nós esperamos é que você também pense em alguém que te incomoda, um adjetivo só, e faz esse processo de transformação. Obrigada, Ju. Obrigada. Delícia.